Muito bem, então nessa primeira parte dos vídeos ali então, vou estar resolvendo questões de modelagem tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo, tá? Então seria modelagem no tempo. Pegando então como base as questões ali da lista, tá? Vou resolver então alguns circuitos elétricos e também alguns sistemas mecânicos, tá? Eu só achar aqui. Então, vamos começar por essa aqui da baixo, então, da esquerda aqui, tá? Peguei errado aqui. Essa questão aqui acabou saindo, mas não tem problema, né? Então, qual que é o objetivo que ele querendo, né? Tá pedindo então para a gente obter função de transferência e ali está sendo indicada a saída. A saída, no caso, é a tensão do indutor, esse indutor de 2N. Como a gente vai fazer então a modelagem na frequência, aqui eu botei tempo, tá? Desculpe, frequência. Esse primeiro indutor a gente vai acabar trocando, né? Não só os indutores, obviamente, mas o indutor e o capacitor a gente troca pela sua respectiva impedância. Então a impedância desse indutor é de 2S. Desse outro indutor, a indutância dele também é 2S, né? Lembrando que a impedância do indutor é o S vezes L, então acaba sendo uma variável em função do S, e todas as variáveis que a gente vai obter no circuito a partir daí são variáveis no domínio da frequência já direto, né? Da transformada de Laplace. Bom, esse sistema, ele tem... A gente pode fazer um nó, pode fazer duas malhas, né? A princípio não tem diferença você fazer malha ou nó, só que se você for fazer por nó, esses dois elementos que estão série, a gente vai ter que fazer o equivalente dele, né? Não que dê muito trabalho, mas eu prefiro fazer o quê? Eu acho que é mais fácil a gente fazer essas duas malhas, uma malha aqui. Obtida essa equação da segunda malha, a gente multiplica por essa impedância e obtém, então, a tensão do indutor. Tá? Então, você vai ter uma corrente nessa direção, que eu vou chamar de I1, sim? Outra corrente nessa direção, que eu vou chamar de I2S. Tá? Então, as equações de malha. Para a malha 1, quando a gente for modelando a corrente I1, como que a gente faz esse tipo de equacionamento? Você vai pegar a corrente I1 de S e vai multiplicar pela soma das impedâncias por onde a corrente está passando. Então, a corrente está passando nesse resistor e nesse indutor. 2 mais 2S. Menos I2. O que está entre a malha 1 e a malha 2, no caso, é o resistor de 2 ohms, tem que ser igual à tensão de entrada VI de S. Tá? No caso, então, a equação da malha 1 ela já está pronta, né? A gente agora só vai, então, modelar a malha 2. Então, para a malha 2, seguinte, né? Como agora você está na malha 2, o I1 vem negativo, né? I1 de S. O que está entre I1 e I2 é o resistor de 2, então vezes 2, mais o I2, que vai então multiplicar o que está em somatório de impedâncias por onde o I2 está passando. Ele passa então nos dois resistores, né? Também no indutor de 2S. Então ele vale 2S mais 4. Não tem fonte de tensão aplicado nessa malha, então isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Duas equações, duas incógnitas. Então, para resolver essa expressão, né? Então o que a gente vai ter que obter? A gente vai obter a corrente que está passando nesse elemento, né? No caso aqui é o próprio I2. E aí a nossa tensão de saída, né? Lembrar que a tensão de saída é VO igual a corrente vezes a impedância naquele ponto. Certo? Ou seja, o nosso I2 ele é igual a 1 sobre 2S vezes 0. Então vamos primeiro resolver então a expressão, esse sisteminha para o nosso I2, né? Então para resolver para o I2, quem que vai ser o meu I2?
eu vou fazer por Cramer, né? Então é o determinante dos coeficientes do I1. Quem são os coeficientes do I1? 2S mais 2. E aqui, menos 2. Na outra coluna, né, ao invés de colocar os coeficientes do I2, a gente coloca os coeficientes do resultado. Então, o igual aqui então seria VI e 0. Tá? Só para facilitar, eu costumo chamar o VI de 1, sempre a entrada de 1, né? E elemento 0. Porque se você colocar a entrada 1, o que você vai obter aqui já é a própria função de transferência, né? Mas você pode chamar VI, depois passa o VI. Dividido pelo determinante de todos os elementos. Então, 2S menos 2, menos 2, 2. Aqui, se não me engano, é 4S mais... Não, desculpe, eu acho que é 2 mais 4, 2S mais... Deixa eu voltar aqui. Isso mesmo, 2S mais 4, né? Então, 2S mais 4. Então, ali em cima o determinante vai dar 2 positivo, né? Você vai multiplicar aqui, vai dar 0. Aqui vai dar 2, né? Como é o diagonal secundária, então 2 dividido pelo produto desse cara menos esse. Então, você vai ter ali 2S mais 4, que vai multiplicar 2S mais 2. Aqui vai ficar menos com menos mais, então mais 4, só que uma diagonal secundária 4. Né? Eu vou só multiplicar essa expressão que eu tenho aqui, 2S mais 4, 2S mais 2, então aqui você vai ter o produto é 8, 4S vem somando, depois aqui vai vir S e ali 4S quadrado. Então somando tudo isso, né, o quanto que vai ficar 1002? Vai ficar aqui no denominador 4S ao quadrado mais 12S mais 8 menos 4, 2, né? Logo, o 1002, ali subtraindo 4 daquela expressão, 4S ao quadrado mais 12S, 4 e 2, né? Voltando aqui um pouco, né? Então você obteve ali o I2. Para você obter o V0, você tem que multiplicar essa expressão, né, por 2S, conforme a gente colocou aqui no nosso, na nossa expressão do V0, né? Se você tem corrente e você quer tensão, é só multiplicar então pela impedância. Então a nossa função de transferência, V0, é 2S, a impedância, multiplicado pelo I2, que é 4S ao quadrado, mais 12S, mais 4, 2, né? Então, vai ficar aqui em cima, vai ficar 4S, né? Aqui em cima, que está multiplicando os dois. 4S ao quadrado, mais 12S, mais 4. Ou, né, finalmente, você simplifica isso aqui por 4. E a nossa função de transferência, ela ficaria, então, S ao quadrado, mais 3S, mais 1, né? Tá por 4 e aqui em cima o S, tá? Essa aqui, minha função de transferência para esses. Questão bem tranquilo. Partindo para a próxima questão, né? Vamos pegar aqui uma questão, deixa eu só vir aqui, print no circuito. Esse aqui, né, no caso essa questão mais à direita, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque agora a gente tem, então, 3 elementos que armazenam energia. Sempre que você tem 3 elementos que armazenam energia, você vai ter um sistema de terceira ordem, né? Você continua tendo as duas malhas, só que agora o teu sistema ele é de terceira. Não que vá mudar muito a análise. Tem que carregar um a mais ali, então, quadrado, aparecendo então um elemento S cubo, tá? Então, substituindo os elementos indutor e capacitor pelas impedâncias,
A primeira impedância, nesse caso, é 1 sobre S, né, desse capacitor, né? Lembrando que impedância do capacitor é 1 sobre SC, né? A impedância do indutor a gente fez na questão anterior, é S vezes L. O segundo aqui também vale 1 sobre S, já que o indutor vale 1, e esse cara aqui vale, então, o nosso 2S, novamente. Circula uma corrente I1, circula aqui uma outra corrente 2, tá? Mesmo caso, duas malhas. Então, o que a gente vai ter ali para a malha 1, né? Quando você estiver analisando a malha 1, é o I1, certo? Já que está na malha 1, que vai multiplicar o somatório dos elementos por onde esse I1 está passando, né? Então, I1 vai multiplicar por onde ele está passando. Ele está passando aqui no 2, que é o primeiro resistor. Está passando no capacitor 1 sobre S. Está passando no indutor no resistor que vale 2, desculpe. E está passando também no outro capacitor que vale 1 sobre S. Menos I2, certo? Já que você está equacionando malha 1, o que não é malha 1 vem negativo. Por onde que ele está? O que está entre os dois, né? É o 2 e 1 sobre S. Então, 2 mais 1 sobre S. Tenho tensão aplicada no malha 1? Tenho, né? Tenho ali a tensão VI. Só trabalhando um pouco esses caras aqui, né? Então, I1 de S vai ser quem? O mínimo aqui é S, né? Então, você vai ter 2 mais 2, 4. 4S mais 2 dividido por S. Ficou, então, a primeira expressão simplificada, né? Simplificada não, expandida. Se bem o termo correto, né? Do outro lado, menos I2, 2S mais 1 dividido, então, por S. Aqui tem que ser igual a VI. Essa aqui ficou, então, a malha 1. Malha 2, deixa eu fazer aqui a malha 2. Na malha 2, o que a gente vai ter, então? O I1 agora ele vem negativo, né? Porque você está equacionando a malha 2. É o somatório do que está entre I2 e I1, entre malha 2 e malha 1, né? O que é comum aos dois. Então, é o capacitor mais o resistor. A gente já fez a conta, né? Isso aqui vai dar, então, 2S mais 1 dividido por S. Mais o I2 vezes o somatório, então, todos os elementos por onde o I2 está passando, né? O I2 está passando no indutor, S, no resistor ali em cima, 2, no outro resistor que também vale 2, e no outro, aqui naquele capacitor que vale 1 sobre S, né? Não tenho tensão aplicada na malha, então é igual a 0. Então eu vou ter agora menos I1, vai multiplicar 2S mais 1, dividido por S, mais o I2, vai estar multiplicando, agora tirando o mínimo também é S, então eu vou ter aqui 2S ao quadrado, mais 4S, mais 1, dividido por S, igual a 0, tá? Como é igual a 0, a gente pode simplificar esse S aqui, né? Não precisa estar carregando ele, é como se você multiplicasse tudo por S, continuaria 0 do outro lado. Então aqui eu vou ter menos I1, 2S mais 1, mais o I2, o 2 vai estar multiplicando, então, 2S ao quadrado, mais 4S, mais 1, igual a 0. Ali é a minha segunda equação de malha, né? Primeira equação, segunda equação. Então aqui de novo, né? Você precisa obter a tensão V0. Então você vai pegar a corrente que está passando nesse indutor, que é o próprio 2S, e vai multiplicar pela sua respectiva impedância, né? Desculpe, você vai pegar essa corrente que é o I2 e multiplicar pela respectiva impedância, que é o 2S, certo? Ou seja, você precisa resolver aquele sistema para o teu I2. Tá? Então, quanto que vale o I2? Abrir um colchetes aqui. Elementos do I1. 4S mais 2
sobre S. O outro coeficiente é o menos, vou botar aqui, 2S mais 1. E aí, a outra coluna é os resultados, né? Então, igual a VI, igual a 0. Então, eu vou trocar o VI por 1, né? 1 e 0. Isso aqui vai ser, então, dividido pelo determinante, aí o determinante de todos os coeficientes, né? 4S mais 2, dividido por S. 2S, aqui eu coloquei, então, menos 2S mais 1. Do outro lado, menos 2S mais 1 sobre S. E aqui, aquela expressão inteira, né? 2S quadrado, 4S mais 1. 2S quadrado, 4S mais 1. Então, essa multiplicação aqui vai zerar. Aqui vai dar o próprio 2S mais 1, né? Positivo, porque ele é a diagonal secundária. Aqui tudo vai ser dividido, então. Aqui vai dar um produto meio grande, né? Mas você vai ter aqui 4S, 2, que vai multiplicar 2S ao quadrado, 4S, 1, menos, né? É menos, com menos fica mais. Como é a diagonal secundária, volta a ficar negativo. 2S mais 1, e aqui eu vou elevar ao quadrado, tá? Vamos calcular então o I2. Eu só vou expandir esse cara aqui numa outra folha, só para poupar espaço, tá? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho 2S ao quadrado, mais 4S, mais 1, que vai multiplicar 4S mais 2. Vou precisar desse produto, então. Multiplicando pelo 2. 2, 8S, 4S ao quadrado, mais. Multiplicando pelo 4. Então aqui eu vou ficar com 4S, 16S quadrado e... eu estou multiplicando 4, né? Então me falhou um pouco. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 16 e ali vai dar então 8S quadrado. Então essa multiplicação fica 8S ao quadrado mais, desculpe, cubo, né? S quadrado, S não, cubo. Então, aqui também S ao cubo. 20S ao quadrado, 12S mais 2. Então essa aqui é a primeira expansão. Elevando esses dois aqui ao quadrado, né, vai ser subtraindo, então, desculpe, o 2S mais 1 ao quadrado, que é essa outra parte aqui. Expandir, tá? Então você vai ter o quê? Mais o primeiro ao quadrado, 4S ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 4S mais o primeiro quadrado. Eu botei positivo, né, mas só corrigi porque lá tinha um sinal de negativo na frente, né? Então isso aqui é menos todo mundo. Quanto que vai dar esse resultado? 8S ao cubo. Então aqui eu tenho 20S quadrado menos 4S. Então mais 6S quadrado, né? 12S menos 4S mais 8S e mais 2, como aqui você tem 1, vai subtrair mais 1. Então nosso denominador fica então 8S ao cubo, 16S quadrado, 8S mais 1. Aqui em cima, então, eu tenho 2S. Então, se eu tenho I2 e quero V0, a gente vai multiplicar pela respectiva impedância dele, né? No caso, a impedância ali é o 2S. Então, é 2S vezes o I2, né? O I2 aqui é 8S ao cubo, 16S ao quadrado, 8S
mais 1. E aqui eu vou ter o 2S mais 1. Multiplicando esse cara, então, né? Como a gente está considerando a entrada 1 é a própria função de transferência. Então, você vai ter ali no numerador. Vamos começar pelo denominador. 8S ao cubo. 16S ao quadrado. Mais 8S mais 1. Aqui em cima a gente vai ficar, então, 4S ao quadrado mais 4S. Desculpe. 2S, né? S. Também tranquilo, mas é uma questão de fazer, né? O que pega mesmo é a análise de circuito. Tá? Na sequência, então, a gente vai fazer agora alguns sistemas mecânicos também no domínio da frequência. Já então, para o nosso sistema mecânico, né? Vou pegar então essa que é um sistema bem completo, né? Sabendo resolver esse, a gente consegue resolver quase todo o sistema mecânico que tiver como exercício. Então eu vou capturar aqui a imagem, né? Então só lembrando, né, ele está pedindo a saída como o deslocamento da massa 3, tá? Vou colocar aqui a figura para que obter o modelo. As equações de movimento de um sistema mecânico são relativamente simples de se obter, né? A gente usa basicamente a mesma ideia lá do circuito elétrico, né? Então você vai pegar a massa 1, tá? O deslocamento da massa 1 ele vem sempre então positivo, só um pouco que abriu ali o... Então o deslocamento da massa 1, certo? Depois você subtrai o que tiver entre massa 1 e massa 2, massa 1 e massa 3, tá? Mesma ideia. Então, vamos começar na massa 1, tá? Na massa 1, vamos colocar aqui embaixo para ficar pesado. Então, para a massa 1, tá? O que você vai ter como equação de movimento? Se eu estou equacionando então a massa 1, eu tenho então x1 de S. Quais elementos que estão, né, pendurados na massa 1? Eu vou fazer somatório da força da massa, depois a somatória das molas e depois dos amortecedores e finalmente das molas, né, para ter a sequência S quadrado, S na 1, S na 0. Então eu tenho a própria massa, né, no caso ela vai ter uma força 4S quadrado, certo? A gente usa a impedância mecânica nesse caso. Depois os amortecedores, tá? Eu vou ter o primeiro amortecedor aqui que vale 2S. Depois as molas, o que está pendurado de mola aqui nessa massa 1, só tem aquela mola de 6, né, Newton por metro. Menos x2, então menos x2 de S. O que está entre x1 e x2? Entre x1 e x2 eu tenho apenas esse amortecedor, né, que vale 2 Newton segundo por metro. Então, 2S. Agora eu venho para o x3, né? Menos x3. O que está entre x1, né? Entre a massa aqui do x1 e o deslocamento x3? Eu não tenho nada entre eles. Vezes 0. A força está sendo aplicada nesse bloco 1? Não, né? Então a força é aplicada aqui no bloco 2. Então é igual a 0. Para o x2 de S, vamos só... Agora eu fiz para massa 1, vou fazer agora para massa 2, tá? Então, para massa 2, tudo que está entre a massa 2 entre o deslocamento 2 e os outros deslocamentos é negativo, né? Então, menos x1 de S, o que está entre esse bloco que eu tenho o deslocamento x2 e o x1? É só o amortecedor 2S. Como eu estou na massa 2, né? O deslocamento x2, ele passa positivo, tá? Então, passa positivo. O que está pendurado aqui? 4S ao quadrado, que é a própria massa, né? Amortecedores pendurados aqui no x2. Eu tenho esse amortecedor de 2 Newton e esse outro amortecedor. Então, eu somo os amortecedores, tá? Mais 4S. Molas. Eu tenho alguma mola pendurada aqui na massa do x2? Eu tenho essa mola aqui de 6 Newton, né? Então, mais 6. Menos o x3 de S. O que eu tenho entre x2 e x3? Né? Eu só tenho a mola, então, vezes 6. Tenho força aplicada? Tem.
força aplicada no bloco, né? A força aqui no caso ela está sendo aplicada no X2. Finalmente a massa 3, tá? Então X1, X2 vem negativo, então X1 de S. O que eu tenho entre a massa 3 e a massa 1, né? A gente já viu que não tem nada, então vezes 0. Menos o X2 de S. O que eu tenho entre o bloco do deslocamento 3 e o 2? É somente a mola de 6 Newton, então 6. Agora o X3 ele vai vir, então, positivo, tá? Qual que é o que eu tenho pendurado no X3? Começando pelas massas, né? Eu tenho a massa aqui de 4 kg, então 4 quadrado. Depois, amortecedores, eu tenho esse amortecedor com 2 Newton segundo metro, que está engastado, então, mais S. Depois eu tenho em molas, né? Molas eu tenho também essa aqui, 6, mais 6 igual a 0. Esses são os 3 deslocamentos, então, que eu tenho, né? Para a gente fazer isso daqui, para resolver pelo X3, né? Lembrando que o problema estava pedindo como função de transferência o X3 pelo F, né? O X3 de S pelo F de S. A gente vai ter que isolar, né, o X3 aqui nessa equação, né? Vou montar a matriz, obviamente que como eu já tinha dado em aula, o sistema 3x3 ele dá um pouco de trabalho para a gente fazer na mão, né? Então nesses casos vocês podem usar o auxílio computacional, né? Até porque não que seja algo difícil, né? Mas envolve determinante 3x3, mas você vai perder muito tempo fazendo esse tipo de questão na mão, né? E a prova vai ter certamente mais questões. É interessante que vocês dominem alguma ferramenta para resolver isso, né? Vocês podem usar, no caso ali, calculadora, né? A calculadora gráfica, HP, text. Mas para calcular o X3, né? Como que eu ficaria então o X3? Eu vou ficar copiando e colando, né, os nossos coeficientes, porque nos coeficientes aqui do X3 no caso, né, a gente vai ter os coeficientes do X1, do X2, e nos coeficientes do X3 você põe os resultados, né, similar ao que a gente fazia antes, tá? Então, pro X1, 4s quadrado, 2s mais 6. Então aqui 4s quadrado mais 2s mais 6. Depois eu tenho 0 e 0, tá? 0 e 0 pro X1, né? Depois os coeficientes do X2. Menos 2s, tá? O outro coeficiente que eu vou ter ali, 4 o segundo, 4s quadrado, 4s, 6. Então eu vou ter aqui 4s ao quadrado mais 4 mais 6, segundo coeficiente. Terceiro coeficiente, né? Menos 6. Então, menos 6. E aí, no lugar dos coeficientes do X3, agora a gente vem com os resultados. 0, f de s e 0 novamente. Então, 0. F de s, né? Lembra que a nossa entrada eu coloco 1 aqui só para facilitar as contas, mas não vai dar diferença, né? Vou colocar o próprio f de s. E aqui o 0. Tá? Isso aqui vai vir, então, dividido pelo determinante de todos os coeficientes agora, né? Aproveitar, então, fazendo um computador para copiar, colar, faz aqui, tomando cuidado só, então, que essa linha de coeficientes do X3 vai ser, que a gente tinha colocado 0, 1, 0, a gente vai colocar os próprios coeficientes do X3, que nesse caso é 0, menos 6, 4s quadrado, 2s mais 6. Então eu tenho 0, menos 6, 4s quadrado, agora eu esqueci, 2s mais 2s. Tá? Então essa divisão aqui, tá, vai te dar a tua própria função de transferência. Eu vou fazer isso aqui então no MATLAB, só para facilitar um pouco nossas contas, tá? Aqui está o MATLAB aberto. Eu vou abrir aqui um live script só para ficar mais bonitinho. Enquanto ele abre, vamos esperar. 2, 3. Abre. No de vocês vai ser mais rápido. Tá gravando tela com certo ali, acaba perdendo bastante desempenho, né?
Então, pacote simbólico, sims, e vou usar basicamente o S, né, como variável, não tem mais nenhuma. Cadê aqui? Essa matriz no numerador eu vou chamar de matriz A. Então, minha matriz A, um pouquinho, ele tá bom. 4s quadrado, 2s mais 2. Eu vou ter 4s quadrado, 2 vezes s mais 2. Então, esse aqui ficou a primeira linha. Vou dar alguns espaços aqui, né? Menos 2 vezes s e 0. Na segunda linha, vamos deixar centralizado, que eu gosto de deixar bonito. Só vou corrigir aqui o 2s, que era negativo, eu coloquei positivo, tá? Então, 4s quadrado, 4s mais... Pequeno erro aqui, eu acho, nessa matriz, né? É menos 2s aqui. Vou corrigir logo, né? Então, gravado meio ao vivo. Só aqui, né? Aqui era menos 2s. 0. Aqui também corrigir para menos 2s. Quando estou fazendo em sala, vocês não conseguiram me corrigir a tempo, mas ainda bem que eu vi, né? Então vamos continuar. Não era 0. Se apareceu menos 2s lá, tem que aparecer menos 2 vezes s aqui. 4s quadrado, 4s mais 6. Então, vamos lá. O MATLAB ele fica dando palpite para preencher, mas às vezes dá os palpites errados, né? Então, 4s quadrado, 4s mais 6. 4s quadrado mais 4 vezes s mais 6. Então, a gente já tem ali outra coluna. Aqui a gente colocou... Seria o f de s, a gente coloca 1, né? Pois agora eu vou dar um enter para pular para a linha de baixo. 0. Menos 6. E ali 0 novamente. Então essa aqui seria a nossa matriz A no nosso numerador. Para o denominador, a gente vai ter a matriz que eu vou chamar de matriz B, só para mudar o nome. Mas a diferença das duas é nessa última linha, né? Nessa última linha vem, de fato, os coeficientes do x3, que é 0, menos 6. Então, vamos arrumar aqui 0, menos 6. E na outra ponta, o 4s ao quadrado mais 2 vezes s mais 6. Então, fechou aqui a conta. Então, o nosso I3 ele acaba valendo o determinante do A dividido pelo determinante do B. Só rodar aqui essa aplicação. Como é a primeira vez que vai rodar, ele vai demorar um pouco para carregar o pacote simbólico, né, do sims ali do S. Mas logo logo ele vai lá. Esperou. Ele não deu função do S justamente porque tem alguma independência do x1 com o x3, né? Por isso que ele ficou um polinômio S e S. Mas ele apareceu aqui um S na sexta, né? Bons olhos podem depois verificar se isso aqui pode ser simplificado por 12, né? Porque aqui você tem um 12, aqui você tem 64, 128, 288, 296, 160, 72. Depois a gente copia isso aqui, mas deixa eu ver se tem uma opção de copiar. Vamos ver se vai. Mas essa aqui seria então a função de transferência, né? Quando aparece esse sisteminha de terceira ordem, né, acaba sendo um pouco complicado. Ainda mais no massa-mola amortecedor, que quando você tem 3 massas, né, na verdade você não tem 3 massas. Desculpe. Tem 3 massas, você não tem um sistema de terceira ordem, né? Cada massa ela contribui com um quadrado, então a ordem, tá? Então essa seria
a solução para essa questão, certo? E aí, na sequência, vamos fazer então um de modelagem no tempo, né? Que seria espaço de estado, beleza? Então, agora a gente vai fazer algumas questões sobre modelagem no tempo, né? Então, modelagem no tempo é aquela nossa famosa representação em espaço de estado. Como dito também nas aulas teóricas, tem infinitas formas para você estar representando, né, o teu sistema em espaço de estado, ou seja, existem infinitos estados ali para você poder equacionar o teu sistema. Só que quando você pega o sistema, como se diz, cru ali, né, tá aqui o sistema, modele ele para mim, obviamente que algumas escolhas facilitam, né, e muito a nossa vida, né? Então, como por exemplo, no caso de sistemas elétricos, a gente sempre prefere escolher como variável de estado correntes nos indutores e tensão dos capacitores, certo? Então a gente vai pegar como variável de estado essa corrente que eu vou chamar de IL1, essa corrente aqui, o meu IL2, essa tensão de saída, eu vou colocar um nozinho aqui, né, que é o meu VC, ok? Então a nossa representação em espaço de estado, ela é o x ponto AX mais BU. E os meus estados, né, no caso, o meu vetor de estados, vamos chamar aqui, ó, VC, IL1 e IL2, tá? Então, para a gente ter a derivada de estado, né, no caso, a derivada do VC, a derivada do IL1 e a derivada do IL2, o que a gente vai estar trabalhando, né? Então, quando a gente for modelar o IL1, a gente, na verdade, vai obter, por exemplo, aqui, né, deixa eu colocar aqui nesse cantinho, a gente vai modelar a tensão daquele indutor, né, a tensão VL1. Por que a tensão VL1? Porque a relação de tensão corrente no indutor é sua derivada. L, derivada da corrente, ou seja, 2 vezes derivada da corrente em função do tempo. E depois você faz, então, essa troca. No caso da tensão do indutor 2, a gente vai ter a mesma coisa, né, só que aqui o indutor vale 1. Então é o próprio DIL2 dt. E para o capacitor, né, a relação que a gente tem para a derivada é que a corrente do capacitor, né, é proporcional à derivada de 1 meio capacitor, C dV dt, né, capacitor vale meio, derivada da tensão do capacitor em função do tempo. Então são essas 3 variáveis de estado. A gente modela o VL1, VL2 e o IC para depois trocar pela sua respectiva derivada. Então deixa eu só marcar aqui como auxiliar. Esse meu nozinho aqui é o VL1. Esse meu outro nozinho aqui é o VL2. Essa corrente que vem nessa direção é o IC. E também para me auxiliar, né, eu vou pegar a corrente que entra nesse resistor, eu vou chamar de corrente I1. A corrente do resistor de 3 ohms, eu vou chamar de corrente I2. Ok? E aí vai da tua experiência em análise de circuito para obter essa representação em espaço de estado, né? Eu vou começar pelo IC, né? Eu acho que fazendo essa malha externa a gente vai chegar no resultado mais rápido, né? Então, quem que seria a malha externa? A gente tem essa queda de tensão, que é I1 vezes a resistência que vale 1. Essa queda de tensão, que é I2 vezes a resistência que vale 3. Essa queda de tensão, que é 1 vezes a corrente do capacitor IC, mais a tensão do capacitor, né, tem que dar igual a tensão da fonte. Então, como é que a gente pode estar começando, né? A queda de tensão do resistor 1 é I1 vezes 1, que é o valor da resistência, né? Vamos colocar ele aqui só para não deixar em branco. Depois, o resistor de 3 ohms, a queda de tensão dele é 3 vezes I2, beleza? A queda de tensão nesse outro resistor de 1 ohm, a corrente que circula nele é IC, e ele vale 1. Então, IC vezes 1, mais a tensão do capacitor tem que dar a tensão de entrada, né? Bom, o grande problema aí, talvez não é bem um problema, mas o que a gente tem que trabalhar nessa equação é que variáveis de estado é tensão do capacitor e corrente nos indutores. Tudo que não for tensão no capacitor e corrente nos indutores, né, a gente tem que dar um jeito de escrever em função dessas variáveis. O que no caso ali vai ser meu I1 e o meu I2. Eu tenho que escrever ele em função dessas demais variáveis. O IC depois eu vou trocar pela derivada, né, da tensão e sim obter a equação de estado. O primeiro elemento que eu vou trabalhar é essa corrente I2 aqui, tá? Vamos ver como é que eu poderia estar escrevendo o I2. Olha o I2 aqui, né?
Nesse nó do VL2, opa, eu peguei aqui a ferramenta errada, né? Era essa que eu queria. Nesse nó aqui do IL2, então tá entrando I2, tá saindo I2 e IC, né? IL2 e IC. Então eu posso fazer o seguinte aqui, tá? I2 é igual a IL2, que é a tensão do indutor 2, corrente do indutor 2, mais a tensão do capacitor. Vou voltar nessa expressão aqui. Então, I1, o 1 eu não vou mais colocar, né? Porque já foi. 3 vezes IL2 mais IC, certo? Mais IC vezes 1 mais VC tem que ser igual à tensão de entrada. Ou ainda, né? I1 mais 3 IL2 mais... Aqui vai ficar 3IC, com mais esse IC, 4IC, mais VC tem que dar igual à tensão de entrada VI. Então o I1 agora eu tenho que trabalhar com ele, né? Como é que eu posso trabalhar esse I1? Se a gente olhar de novo no circuito, tá entrando nesse nó o I1, tá saindo o IL1 e o I2, né? O I2 não é variável de estado, mas a gente já tem uma expressão para ele, tá? Então só analisando aquele nó, o que eu posso estar escrevendo então agora para mim, trabalhando um pouco com a corrente I1? I1 é igual a corrente do indutor 1 mais a corrente I2. Corrente 2, por sua vez, né, a gente tem que pegar ela e substituir com essa outra expressão que a gente já obteve, que depende só das variáveis de estado, tá? Então, vou passar para cá. Como é que a gente vai ficar então com esse I1, né? I1 é igual a IL1, que é esse primeiro termo, mais o IL2 mais a corrente do capacitor IC, né? Eu já tenho aqui já alguma coisa. Vou pegar essa expressão inteira e substituir no lugar do I1 na equação que a gente estava trabalhando, né? Então, quem que é o I1? É o IL1 mais o IL2 mais o IC mais 3IL2, continuando aqui a equação, né? Então, isso aqui tudo que eu coloquei, tá? Isso aqui tudo é o meu I1. Beleza? Então a gente já fez isso. Agora a gente continua com o restante da equação, né? 3IL2 mais 4IC mais VC tem que ser igual a tensão de entrada VI. Certo? Vou trabalhar um pouco então isso aqui. Então eu tenho IC com IC, eu vou ter aqui ó, 5 vezes IC. Eu tenho aqui o IL1, né? Mais IL1. O IL2, eu tenho aqui IL2 com IL2, 4 IL2 mais VC igual a VI. Por fim, né, 5 vezes a corrente do capacitor IC é igual a... Vou passar todo mundo para o lado de lá, subtraindo. Então, menos VC. Eu vou passar com 5, né, para poupar um pouco de serviço. Então, IC passa o IL1 para... O VC passa para lá negativo, dividido por 5. Então, menos 1/5 do VC. O IL1 passa para lá negativo, dividido por 5 também. Então, menos 1/5 IL1. O 1/4 passa para lá negativo também, né? Desculpe, o 4 IL2 passa para lá negativo, dividido por 5, menos 1/5 do IL2, mais a entrada, né? 1/5 do VI. Enquanto essa equação de estado, ela vai, acredito que seja importante ali para a gente na sequência, né? Mas aqui você já obteve então uma equação de estado, porque agora a gente vai trocar pela respectiva derivada, né? A corrente do capacitor é capacitância, que se não me engano é 0,5. Vamos colocar em fração, já que a gente está aqui, né? É 1/2 da derivada da tensão do capacitor em função do tempo. O que a gente vai pegar? A gente vai colocar VC pontinho, que é a derivada primeira. Claro que aqui a gente vai ter 1/2, né? Então, o 1/2 passa para cá, multiplicando tudo por 2. Por isso que eu já vou tirar ele daqui, só para poupar uma linha a mais. Então, vamos tirar esse 1 aqui. Correto? Então, vai ficar menos 2/5 do VC, menos 2/5
do IL1 menos... eu acho que esse cara aqui era 4, né? Que eu copiei errado daqui. Okay? 8/5 do IL2 mais 2/5 do VI. Essa aqui vai ser a minha primeira equação de estado, né? Então note que eu tenho que obter as outras equações dessa forma. Aqui eu obtive a derivada primeira do VC igual a alguma coisa vezes o VC, alguma coisa vezes o IL1 e alguma coisa vezes o IL2 mais alguma coisa vezes a entrada. A gente vai ter que obter isso para todas as expressões, né? Tanto para a derivada primeira da corrente do indutor 1, quanto para a derivada da corrente do indutor 2, a gente vai ter que escrever tudo em função de quem? Do VC, do IL1 e do IL2 e também, obviamente, da entrada, né? Dando sequência aqui, vamos analisar de novo o circuito para ver se a gente encontra alguma coisa mais fácil. Por exemplo, eu posso pegar essa expressão do IL1 aqui, tá vendo? O VL1 no caso. Então você vai modelar o VL1 para obter a corrente desculpe, a corrente L1 derivada primeira, né? Então a gente tem aqui a queda de tensão do resistor mais a tensão do indutor, ou seja, essa tensão mais a tensão do indutor tem que ser igual à tensão da fonte. Então, I1 vezes a resistência mais a tensão VL1 tem que dar a tensão da fonte, certo? Então vamos lá. I1 vezes 1, que é a resistência, mais a tensão do indutor 1 tem que dar a fonte de entrada, ou seja, VL1 é menos uma vez... Vou deixar só o I1 ali, né, já que ele vale 1, não precisa colocar. Mais VI. Então, de novo, o I1 ele não é variável de estado, então você tem que escrever ele em função das outras variáveis. Felizmente, essa expressão aqui que eu tenho, né, ela é a expressão do I1 em função das variáveis de estado. Então ele vale IL1, IL2 e IC. Tá? Então vou ficar com o que aqui para o meu VL1? VL1 menos, agora quem que eu vou colocar ali, ó, IL1, IL2 e IC. IL1 mais IL2 mais IC mais VI. Ok? Então você está com VL1 igual a menos IL1 menos IL2 menos IC mais VI. O IC, né, ele não é variável de estado. Claro, a gente usou ele na outra expressão para poder trocar pela derivada primeira da tensão, mas nas outras expressões, que é o que a gente vai fazer aqui com o VL1, a gente vai pegar o VL1 para trocar pela derivada primeira da corrente. Então, nas outras expressões, a gente tem que tratar esse IC, a gente tem que tirar ele e escrever, porque o IC não é variável de estado, então a gente tem que escrever ele em função das variáveis de estado. Felizmente, né, essa equação que a gente já essa equação aqui a gente já obteve, né? Então é só você pegar esse cara e substituir no lugar do I1, né? Então, voltando aqui, VL1 é quem, né? Menos IL1 menos IL2 menos o IC. Mas quem que é o IC? O IC é tudo isso aqui, ó. Tanto que eu só vou pegar, aproveitar que eu tô no computador, fica mais fácil, não precisa escrever tudo, né? Copiar, colar aqui dentro, né? Porque ele já está aqui, no caso, substituído, ó. Isso tudo aqui, obviamente eu vou botar um parêntese, né? Porque está tudo negativo. Isso aqui tudo é a minha corrente C, tá? Isso aqui que eu coloquei é a minha corrente C, né? Então, mais VI. E aí é só você trabalhar um pouco essas variáveis, né? Então, VL1 como eu comecei com o VC, então eu vou deixar VC primeiro, né, para depois ficar mais fácil a gente escrever a nossa matriz. Então é 1/5 do VC, correto? Agora tem o IL1, eu tenho aqui, ó, menos, eu vou ter menos aqui fora, com o menos aqui vai ficar mais, 1/5 menos 1, né? Então é menos IL1 mais 1/5, então vai ficar menos... E agora me pegou. 1 menos 1/5. Quinto é 5, então 4 sobre 5. IL1. Ok? Depois, IL2 é menos IL2.
mais 4/5. Então é 1 menos 4/5, o que vai dar... deixa eu só trocar o sinal aqui. Menos 1/5 do IL2. Depois eu tenho o que agora, né? Eu tenho agora o VI, né? Então caso menos 1/5 mais 1 mais 1/5 do VI. Meu Deus, isso aqui foi... Acho que é isso, né? Depois vocês fazem junto para ver se não tem nenhum sinalzinho errado. Pois bem, agora quem que vai ser o meu VL1? Deixa eu só ver o valor do indutor 1. Ele vale 2, né? Então a gente vai trocar pela derivada, certo? VL1 é igual à indutância, que vale 2, vezes a derivada da corrente IL1 dt. Ou seja, a gente vai passar o 2 dividindo todo mundo, né? Então aqui, IL1 derivada primeira vai ser igual, né? Então esse 2 que viria multiplicando, ele passa dividindo todo mundo. 1 sobre 10 tensão do capacitor, menos, aqui ficaria então 4 sobre 8, 4 sobre 10, 4 sobre 10, 2/5. Menos 2/5, opa, esqueci do nome da variável aqui, né? E L1, aqui vai ficar então menos 1 sobre 10. E L2 mais 1 sobre 10, tensão de entrada, né? Então aquele 2 passa dividindo ali todo mundo. Só tirar aquele que a gente não usa, né? Essa daqui então é a minha, vou colocar aqui, ó, segunda equação de estado. A outra, não sei se eu botei número, botei, mas essa aqui vai ficar no mesmo padrão, é a primeira equação de estado. E, finalmente, a gente precisa equacionar agora o IL2, né? Para o IL2, como é que a gente pode, né, lembrar que para o IL2 a gente tem que equacionar a tensão do indutor 2 para depois trocar pela derivada. Aqui a gente vai fazer parecido, né? A tensão, essa tensão desse, deixa eu só pegar aqui, é a tensão desse resistor mais a tensão desse resistor, mais a tensão do indutor 2, vai ter que dar a tensão da fonte, né? Então seria I1 vezes 1, então vamos voltar ali, tá? Então quem que eu tenho? Eu tenho a primeira, o I1, vezes o resistor que vale 1, mais o outro resistor é 3, né? Vezes o I2, 3, 2, mais VL2 tem que ser igual a tensão de entrada VI. E aqui a gente vai continuar com as nossas trocas, né? Porque o I2, a gente tem que o I2 vale IL2 mais IC. Então, 2 é igual a IL2 mais IC. O I1 é o IL1 mais o IL2 mais o IC, né? Então, I1 é igual a IL1, IL2 mais IC. Então, esse aqui é o meu I1. Vamos colocar aqui que depois a gente soma todo mundo, né? Então, quem que é o I1? IL1 mais IL2 mais IC. Esse é o I1. Vezes 1, né? Obviamente. Agora, o I2 é tudo vezes 3, né? Então, é 3 IL1, 3 IL2. Desculpa, eu acabei colocando tudo de novo, né? Eu estava repetindo ali. Então, 3. Quem que é o I2? É IL2 mais IC. Então, é 3 IL2 mais 3 IC mais VL2 igual a VI. Então, a gente tem IC com IC, vai ficar 4IC. Eu vou colocar aqui, ó, 4IC, porque o IC a gente vai fazer a troca de novo, né? O IC não é variável de estado, mas a gente sabe escrever ali em termos de variável de estado. IL1 está sozinho, então mais IL1. Aqui eu tenho IL2 com esse 3, 4 e IL2. Mais VL2 igual a VI. Tá? Então,
Agora a gente vai pegar a corrente do IC e vai substituir o valor que a gente vai ter ali, né? 4 vezes. Quem que é o IC? Ali tem um monte de gente no IC. Então, de novo, você simplesmente copia essa expressão do IC, né? Como a gente está no computador, vamos utilizar as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, que é o Ilustre Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vai colocar aqui. Vai ficar de outra cor, mas tudo bem, dá para entender, né? Eu devia ter começado a escrever em azul. Então, isso aqui é o IC, 4 vezes IC. Mais o IL1, 4 IL2, mais VL2 tem que ser igual a VI. Vamos lá, né? VC não tem ninguém para somar com ele, então menos 4 quintos VC. IL1, quem que eu vou somar? Então eu vou ter aqui, ó, 4 quintos negativo, mais 1. Vai ficar então mais 1 quinto, ou melhor, 4 quintos, 5 sobre 5, né? E L2, eu vou ter 8 sobre 5, vou ter que botar aqui, ó, menos 8, não, menos, vou ter aqui, ó, menos 16 sobre 5, no caso é o 4 vezes 5, mais 4 e L2 tirando o mínimo que é 5, 20 sobre 5. Você vai ficar então com 4 sobre 5. Meu Deus, que coisa. Mas a dona Mali, minha professora de matemática lá deve estar se revirando onde quer que ela esteja. Tomara que esteja viva ainda, porque eu sou um cara velho, né? Então 4 quintos vezes IL2. Isso aí, né? Então agora o VI, eu tenho o VI aqui também, né? Então eu vou colocar o VI, vai passar. O VI eu já vou deixar do outro lado, tá? Então eu vou colocar assim. Só para não me perder, eu vou deixar ainda aqui, ó, mais 4 quintos do VI mais VL2 igual a VI. Acho que foi todo mundo, né? Vamos conferindo aí, pelo amor de Deus. Vamos lá então. O VL2 eu vou deixar ele sozinho, tá? Para depois trocar pela derivada dele. Então VL2, eu comecei com VC, vamos continuar com VC. VC passa para o outro lado, tensão do capacitor, 4 quintos VC. Era negativo, ficou positivo. Menos 1 quinto do IL1. Menos 4 quintos do IL2. Menos... deixa eu fazer aqui do lado, então vai passar para cá, ó, menos 4 quintos do VI, mais 5 sobre 5 vai dar 1 quinto, então mais 1 quinto do VI, né? Só passei o VI somando tudo. Tá quase pronto isso aqui, né? O que tá faltando agora? Trocar pela derivada, né? Como o indutor... Trocar pela derivada. O indutor vale 1, então... VL2 é igual a 1 vez DIL2 dt. Então, só para reforçar aqui, deixa eu ver se eu fiz certo. Que o indutor vale 1, né? Se o indutor vale 1, é a mesma coisa que você só simplesmente troca pela derivada. Então, IL2 derivada primeira, 4 quintos do VC, 1 quinto. Botei embaixo aqui o I, mas o I é multiplicando em cima, né? IL1, 4 quintos. IL2, mais 1 quinto da tensão de entrada VI. Essa é a minha terceira equação de estado. Então eu já tenho as 3 equações de estado desse circuito, né? Então o circuito está com a primeira equação de estado, segunda equação de estado, terceira equação de estado. É só eu colocar ele na forma matricial, só para fechar o exercício bonitinho, né? Forma matricial. Forma matricial dele, tá? Então eu comecei com VC, vamos manter o VC aqui, ó. VC, IL1 e L2. Isso aqui vai ser igual a quem, né? Isso aqui fecha colchetes.
é o meu x derivada primeira, né? Lembra, o pontinho indica a derivada no tempo. 2 pontinhos, 2 derivadas e assim por diante, né? E aí por isso que é interessante você escrever na ordem, né? Se você escolheu o VC, se você escolheu essa ordem VC e L1 e L2, manter todo mundo, porque daí você só copia os coeficientes, né? Ó, menos 2/5, menos 2/5. Então vamos só voltar lá. Menos 2/5. Menos 2/5. Eu esqueci agora o outro, por isso que eu só decorei 2. Depois agora é menos 8/5 aqui no IL2. Menos 8/5 no IL2. Para o IL1, a gente tem aqui, ó, 1/10 menos 2/5. 1/10, que era 1/10 do VC, menos 2/5 do IL1, certo? 1/10, 2/5, depois 1/10 negativo. Então, menos 1/10 do IL2. Para o IL2, a gente tem 4/5, 1/5 e menos 4/5. Então, 5 do VC, 1/5 do VI, 1/5 eu falei 5, escrevi 4, né? E menos 4/5, né? Menos 4. São esses os coeficientes que eu tenho, tá? Fechei aqui a matriz. Vezes o meu vetor sem as derivadas, né? Vezes o VC, IL1 e L2, tá? Mas agora a minha matriz B. Minha matriz B são os coeficientes que multiplicam a entrada, né? Então no primeiro caso ali, 2/5 na equação do VC, 1/10 e 1/5. Então, 2/5, 1/10 e eu esqueci o último. 1/5. Vezes a tensão de entrada VI. Tá? Então essas são as equações de estado, né? Agora a gente vai pegar parte dessas equações de estado e escrever a nossa saída. A nossa saída Y, né, é a matriz C. A matriz C, tá? Vezes, já vou comentar de novo da matriz C. Então, VC e L1 e L2. Você então vai, já que a tua matriz a tua saída é C vezes X e a tua matriz X é uma matriz coluna, C vai ter que dar uma matriz linha, né? Você vai multiplicar essas duas expressões, vai sobrar somente a tua saída. Quem que é o Y, né? Quem que era a minha saída? Minha saída, o exercício mostrou que a saída era a tensão do capacitor. Então, quem que eu tenho que colocar aqui na minha matriz? É uma matriz linha que multiplicado por essa outra matriz coluna vai sobrar só o VC. Tá? A única possibilidade é que a gente tem aqui, ó, 1 vezes o VC, 0 vezes o IL1, 0 vezes o IL2. Então está feita a nossa representação em espaço de estado para esse circuito, né? Então tranquilo, vai muito da habilidade que você tem ali para resolver esse circuito, né? Esse aqui da lista eu acho que era o mais enjoadinho que tem para modelo em espaço de estado de circuito elétrico. Beleza? Na sequência eu faço o outro exercício. Então já para esse outro sistema, né, que é o outro exercício que a gente tem ali sobre espaço de estado, ele está representando, né, está pedindo a solicitação da representação desse sistema em espaço de estado, em que a saída aqui, no caso, é a corrente do resistor, tá? Esse circuito ele tem aqui então dois elementos que armazenam energia, né, o capacitor e o indutor. Tal qual o exercício anterior, né, variáveis de estado são quem? É a nossa tensão, a nossa corrente aqui no indutor, a nossa tensão no capacitor VC. A saída, tá, é a última coisa que a gente se preocupa, né? O importante é a gente obter o x ponto AX mais BU. A saída a gente se preocupa depois que obter, né, essa primeira parte da nossa representação em espaço de estado. Então aqui já está marcado o VC, está marcado o IL, o V1, né, é a tensão aqui do capacitor, que é o próprio V1. A tensão do indutor eu vou chamar aqui então de VL, né, e o V1 é o próprio VC, e aqui vai passar uma corrente IC. Então, essas equações que a gente pode estar auxiliando. Então, como dito, né, a gente pode então tá colocando algumas coisas aqui, por exemplo, para auxiliar essa corrente aqui, eu vou chamar de corrente I1, né, só para dar uma diferenciada.
princípio seria isso, né? Vamos dar uma analisada agora no circuito, como que a gente pode obter uma representação para nossa tensão VL, porque depois você vai trocar pela derivada da corrente, e para nossa corrente C, que depois você troca pela derivada da tensão ali, ok? Vamos ver aqui a tensão. Vamos ver a tensão VL. Será que a gente pode fazer a tensão VL? Tá entrando I1, tá entrando IC, tá saindo. Vamos fazer o seguinte: I1, tá? Ele é igual ao IC mais o IL, correto? Eu acho que esse aqui seria um bom caminho aqui para a gente seguir. Vai ser um bom caminho aqui para a gente seguir, né? Porque depois eu posso trocar o I1 em função desses parâmetros, tá? Bom. Por essa corrente 1, né? Se a gente olhar a corrente 1, né? O I1 não é variável de estado, o IC depois a gente troca pela derivada. Então ficaria mais ou menos o que? IC igual a I1 menos IL. No caso, o I1, que é essa corrente no resistor de 3, se a corrente está entrando nessa direção, então ela está saindo do ponto VI para o V1, que é o próprio VC, né? Então a gente pode dizer que o I1, ele é o quê? Ele vale V menos a tensão VC dividido pela resistência que vale 3, né? Eu acho que isso aqui é suficiente. Então, IC é igual a 1/3 da tensão de entrada, VI, né? Menos 1/3 do VC menos o IL. Essas 3, 1, 2, 3, eu acho que é isso aí, né? Porque a gente tem o IL, tem o VC e tem a tensão de saída, né? Então, só deixa eu organizar isso aqui, então, tá? Então, IC, já que eu comecei com o capacitor, vamos começar com a tensão do capacitor. Menos 1/3 do VC. Menos IL. Mais 1/3 do VI. É isso, né? VC e IL apareceram ali, né? Agora a gente vai fazer a troca. Qual que troca a gente vai fazer? Corrente do capacitor é capacitância vezes derivada da tensão, né? Ou seja, para a gente trocar por VCDT, o valor do capacitor vai passar dividindo, né? Então, VC derivada primeiro, o capacitor vale 3, né? 3 farad, aqui é o valor dele. Então, vai tudo dividir por 3. 1/9 negativo VC menos 1/3 do IL mais 1/9 VI. Essa, então, é a minha primeira equação de estado, tá? Vamos analisar o seguinte. Eu tenho, então, se eu percorrer toda a malha externa, será que eu consigo alguma coisa ou não? Ou eu posso fazer o seguinte, quem que é o VL, né? Acho que vai ser mais fácil assim, ó. Vamos pegar esse nó aqui. Ali tá chamado V1, eu vou chamar aqui V2. Tá? E aí eu digo que vamos ver se eu acho que vai dar certo. Eu digo que o VL, né, se a gente fosse com o multímetro medir essa tensão, você chegaria com a ponteira azul aqui, ou melhor, a ponteira vermelha no caso, que é o positivo aqui, e a outra ponteira aqui no V2. Então seria V1 menos V2, tá? Então VL, V1 menos V2, ok? O V1, né, a gente chamou de V1, mas se a gente lembrar de olhar no circuito, é a própria tensão do capacitor. Agora, quem que é o V2, né? O V2, ele está em paralelo, né? A gente vai ter que fazer aqui umas equações de nó, aqui no caso, para obter o V2, tá? Porque está entrando no nó o IL, está entrando 4V1 e está saindo o IR, tá? Então vamos só fazer o seguinte. Equações que entram tem que ser igual, correntes que entram tem que ser igual às correntes que saem, né? Então, deixa eu colocar aqui só um título
para o nó V2, tá? Então, quem que está entrando no nó? Está entrando no nó o IL, que a gente colocou ali, né? E também está entrando o 4V1, e o V1 é o próprio VC. Isso aqui vai ser igual à corrente do resistor, beleza? Por sorte, né, esse circuito, apesar de ter essa fonte dependente, aparentemente ele seria algo mais difícil, só que não, porque já está direto, né? Porque o V1 já é variável de estado, o IL já é variável de estado, só o VR não é variável de estado, né? Então, quem que seria a corrente IR, né? A corrente IR, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? É essa tensão V2 que eu tenho aqui, dividido pelo resistor. Quanto que vale o resistor? 3. Certo? Então, V2 por 3. Só que o V2, né, a gente também não é variável de estado. A gente precisaria de alguma forma encontrar o VL. Então, eu acredito que se a gente pegar aqui, ó, V1 menos VL vai te dar o V2, tá? Porque você tá aqui nesse ponto, você passa pelo indutor, cai a tensão, né? Então, esse nosso nó, que eu chamei V2, eu acho que seria mais interessante se a gente está aqui com V1, entra no positivo, quer dizer que cai tensão. Então, quanto que vale esse nó? Esse nó vale V1 menos VL, né? E o V1 é o próprio VC, né? Então, vamos ver, talvez essa parte aqui, então, V2, lembra então que era a tensão do capacitor menos a tensão do indutor. Vamos ver se agora isso aqui dá certo, então. Voltando então na equação anterior, IL mais 4VC é igual ao IR. Quem que é o IR? É a tensão V2, VC menos VL dividido por 3. Então aqui a gente fica aqui VL por 3 é igual. Então eu comecei com VC, vai passar para lá negativo, fica positivo 1/3 do VC menos o IL menos 4VC. Não, o VC vai somar ali. Acho que fechou. Deixa eu só ver se eu não errei esse sinal, né? Porque o VC vai passar para cá negativo, né? Ele vem para cá negativo. Só que como o VL é negativo, vai trocar o sinal de todo mundo. Então acaba ficando mais ou menos isso. Então eu tenho aqui que VL por 3 é 1/3 menos 4/3. Então você teria 1/3. Eu tenho que fazer a continha no papel, porque senão eu não penso direito, né? 12/3 vai dar 11/3 negativo. Então, menos 11/3. O RIC 11 é um número feio, né? Sempre que você tem uma conta que dá 11/3 é um número bem estranho, mas eu acredito que esse valor está correto, tá? Então, menos 11/3 vezes o VC. Agora, ou melhor, isso, né? Porque aqui era 1/3, aqui tá certo, né? Eu tava olhando o sinal. Bom, o IL vai ficar o próprio IL, então menos IL. Não depende do VI. Agora o 3 passa multiplicando todo mundo, né? Quanto que vai dar isso aqui? VL vai multiplicar então menos 11 VC menos 3 IL. Agora a gente vai fazer a troca, né? O indutor ali vale 2, né? O indutor, no caso, vale 2, ou seja, a nossa tensão do indutor é o LDI dt, né? LDI dt e LDT. Vai passar o L dividindo, então você vai ficar aqui o teu IL. Derivada primeira, ele vale então menos 11/2 do seu VC menos 3/2 do IL. Essa daqui, então, é a nossa segunda equação de estado. Tá, então, botando aqui na forma matricial, VC e o IL, então, derivadas primeiras aqui nesses dois, vale quanto?
Vamos pegar a primeira equação VC. Ó. É 1/9 e 1/3. Negativo ainda por cima, tá? Menos 1/9 menos 1/3. Isso. Aí no IL é menos 11/2 menos 3/2. Então, menos 11/2 menos 3/2. Isso aqui que vai multiplicar o próprio VC e o IL, tá? Mas agora a matriz de entrada, se não me engano, só apareceu no VC, né? Ó, 1/9, né? Então, 1/9 não aparece na equação do IL, então é 0, né? Tensão de entrada. Bom, a saída, né? Lembrar que a saída a gente vai pegar uma matriz C, que é uma matriz linha, que se você multiplicar pelo VC e pelo IL, tá? Ela vai dar quanto? Ela vai dar a própria corrente do resistor. Vamos dar uma olhada aqui no resistor, né? Aqui fica um pouco até... Bom, a gente já fez essa equação, na verdade, né? Olhando aqui, que é a corrente do IR, a gente já fez essa equação, né? Onde que está essa equação? O IR. Eu fiz, mas não fiz. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a própria saída, né? Que a gente equacionou o IR, né? Eu vi que eu tinha feito em algum lugar. Então é 4VC mais IL, né? Ou seja, ela vai ficar 4VC mais uma vez o IL, tá? Então essa é a nossa saída do sistema, nossa representação em espaço de estado, ok?